Oi, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje. Você do 7º ano, vamos recapitular primeiro bimestre? Gênero causo. Vamos lá? O que é um causo? Quem nunca ouviu uma conversa dos pais, dos avós, aquelas histórias que você fica se perguntando se aconteceram de verdade ou não? É isso aí. Essas histórias são chamadas de causo, que são histórias fantásticas que podem ser engraçadas ou assustadoras. Vamos lá? Próximo slide. A estrutura do causo. Vamos entender como é que ele funciona. Tem os elementos essenciais da narrativa que toda narrativa vai ter. O enredo, personagem, narrador, o tempo e o espaço. A gente vai ver cada um deles daqui a pouquinho. E dentro do enredo nós temos também os momentos da narrativa, que é a situação inicial ou equilíbrio, chamado também equilíbrio porque é como se começam as coisas que está tudo bem. Depois vem um conflito, o clímax e o desfecho para terminar. Vamos lá? Olha só, o enredo é um conjunto de características, acontecimentos e fatos de ações de uma narrativa. São os elementos do enredo. A gente vai ver daqui a pouquinho, como eu já falei. Tem os personagens, que são os seres que realizam as ações. Quem é que participa efetivamente do caos? Tem o narrador, que é aquela pessoa que vai te contar o que está acontecendo. Às vezes ele é o narrador personagem, que ele participa do que está acontecendo, ou o narrador observador, que é aquele que tudo vê, mas não está ali praticando alguma ação. Tem o tempo, que é quando a história acontece. Muito tempo passado, vai acontecer no futuro, tem coisas que são assim também. Também temos o espaço, que é onde a história acontece, onde acontecem os fatos. Vamos para os elementos do enredo? Olha só, na situação inicial, o equilíbrio é o momento em que o leitor ou o ouvinte se situa na narrativa, pois são apresentados os personagens, o espaço, o tempo, é aquele verdadeiro assim, quando eu estava lá no sítio, começa mais ou menos desse jeito os causos. Conflito é a parte da narrativa em que a narrativa toma forma, pois há o desenvolvimento dos conflitos, quando a personagem principal é tirada da sua situação de conforto. O clímax é o momento de maior tensão da narrativa, que prepara o leitor ou o ouvinte para a resolução daquele conflito que foi gerado lá no início. Para finalizar a história, aí vem o desfecho, que é a resolução de tudo que estava acontecendo até então, e a revelação do destino dos personagens. Atenção! Em alguns contos ou causos, pode não haver a resolução e deixar um ponto de interrogação para a gente poder pensar. Vamos então ler um causo? Vamos lá para o próximo slide. Acompanhe aqui na leitura, faz o seguinte, tira o áudio e faz a leitura você. Assim você pratica a sua leitura e fica bem melhor quando a gente for pedir para alguém ler na sala de aula. Vamos lá. Num rancho às margens do Rio Pardo. Era um matuto dos bons e vivia no rancho às margens do Rio Pardo, perto do Cajuru. Seu Ico era o apelido dele. Acreditava em tudo que via e ouvia e tinha opiniões muito firmes sobre as coisas misteriosas. Adorava contar casos de assombração e outros bichos. Fui numa caçada de veado no primeiro dia da quaresma. Ai, ai, ai. Não pode caçar na quaresma, mas eu não sabia. Aí apareceu a assombração, arma penada do outro mundo. E os cachorros disparou. Foram tudo pro corgo, pra mó de fugir da bicha. Viado que é bom nem no pensamento, porque eles também pressentiram a penúria passando ali perto. Olha só, vamos analisar o primeiro momento. A apresentação do personagem, que é o seu Ico, a localização, que é às margens do Rio Pardo, perto do Cajuru. O tempo não é bem definido, mas aconteceu numa quaresma. O uso da linguagem é sempre informal, que tem a presença do dialeto que lembra as pessoas que moram no interior. Por exemplo, quando ele fala, foram tudo pro corgo pra mó de fugir da bicha. Então, as palavras são escritas como elas são ditas, para que a pessoa que vai ler possa compreender e definir de onde aquela pessoa está falando, qual é o dialeto, qual região do país. Continuando nossa história. Mas era assombração mesmo, seu Ico?
Pois o que haverá de ser? Esse mundo é surtido, pois no mundo surtido do seu Ico também tinha saci. Quando é que o senhor viu um saci, seu Ico? Ara, vi a família toda, não foi um saci só. Tinha o saci, a saci grave, ele queria dizer grávida, e o sacizinho em riba da mãe, tudo pulando numa perna. E o que eles fizeram ou disseram para o senhor? Nada. O saci, cachaço, ainda ofereceu brasa para o meu paieiro. Tradução: o saci, pai, acendeu o cigarro de palha dele. Gardecido, eu disse, e entrei para dentro, mode não ver mais as tranqueiras. Continuando a leitura no próximo slide. E mula sem cabeça? Ah, seu Ico garante que existe. Essa eu nunca vi, mas ouvi um rinchado dela uns par de vezes. E outro que eu também vi foi o tar de lobisomem. Ê, bicho feio, mas não fez nada. Desvirou num cachorro preto e sumiu para esse mundão de meu Deus. Agora, em dia de pescaria, aparece muito caboclo d'água. Um cabuquinho pretinho e jeitado que mora dentro do rio. Ah, e tem que ver a capora. Grandão que nem ele só, com um corpo peludo, bicho feio é o curupira. Vixe Maria, é feio demais, tem pé virado para trás. E com tudo isso, o senhor ainda se arrisca a ir para o meio do mato, seu Ico? Olha só, vamos analisar esse trecho. Até aqui nós temos, na última frase, o que chamamos de clímax, que é um momento de maior tensão. Ele fala sobre tudo o que aconteceu, tudo o que ele viu, tudo que é feio, e ele ainda pergunta, e com tudo isso o senhor ainda se arrisca para ir para o meio do mato? E aí vamos ver o que acontece? Continuando. Pois vou sem medo, quer saber? Dá uma gargalhada rouca e faz o ar de maroto. Qual tenho muito mais medo é de gente vivo. Vamos analisar. Olha só, nesse conto, ele passa vários tempos falando sobre os personagens imaginários que ele afirma que viu. Não dá para saber se é uma realidade ou uma ficção, mas o último parágrafo não tem um desfecho, não tem um final. Observa que ele fala que ele tem mais medo é de gente vivo. Olha só. As características do causo são essas. Seu maior objetivo é prender a atenção do ouvinte, que ao final não sabe se a história é uma ficção ou é real. São narrativas fantásticas que podem ser engraçadas ou assustadoras, ou ainda trazer algum ensinamento. Tem a sua origem na oralidade, contada de uma pessoa para outra, porém, quando escritas, elas têm que reproduzir a fala dos personagens. Por isso é tão difícil você produzir um bom causo, porque você tem que ter toda a entonação na voz, tem que reproduzir a fala dos personagens assim como foi dito. Então, se você tem um causo nas mãos, você tem que ler, reler, para que você possa compreender tudo aquilo que o personagem está falando. Então, pessoal, nós vamos parando por aqui e aí vocês vão agora acessar o portal para fazer os exercícios sobre causo. Vamos fazer as considerações finais para recapitular e você não esquecer nada. Olha só, tem a sua origem na oralidade. É contado de uma pessoa para outra. São histórias que podem ser engraçadas ou assustadoras. Devem ser contadas obedecendo a algumas regrinhas. Para ser bem contado, tem que conferir as palavras, a entonação, o ritmo e até mesmo o sotaque e as expressões. Para vocês, bom estudo, boa aula virtual, faça tudo com calma, revisa o vídeo, assiste de novo, dá um like também, bons estudos e eu fico por aqui. Tchau, tchau.